Olá, meus caros alunos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aí a mais uma aula de correção de atividades. Na aula de hoje nós vamos corrigir as atividades que eu deixei para vocês, né, como indicação no final da aula sobre René Descartes, né, e a sua ideia ali de racionalismo, tá? Então nós temos algumas questões que vão trabalhar o conteúdo, né, de René Descartes, né, sobre esse filósofo, mas também sobre outros pensadores ali da modernidade, tá? Então, nós vamos trabalhar questões que fazem referência aí à filosofia moderna. Nós já começamos a corrigir algumas dessas atividades aí na aula passada com Maquiavel, né? Então, né, ainda nas próximas aulas vamos ter mais correção de atividades sobre a filosofia moderna. Então, para começar, a questão número 11 do Enem de 1999 traz o seguinte texto: depois de longas investigações, convenci-me por fim de que o Sol é uma estrela fixa rodeada de planetas que giram em volta dela e de que ela é o centro e a chama, que, além dos planetas principais, há outros de segunda ordem que circulam primeiro como satélites em redor dos planetas principais e com estes em redor do Sol. Então, até aqui, né, está falando sobre a teoria ali heliocêntrica, né, do Sol como centro, né, e os planetas girando em torno do Sol. Não duvido de que os matemáticos sejam, da minha opinião, se quiserem dar-se ao trabalho de tomar o conhecimento, não superficialmente, mas de uma maneira aprofundada, das demonstrações que darei nesta obra. Se alguns homens ligeiros e ignorantes quiserem cometer contra mim o abuso de invocar alguns passos da Escritura Sagrada, a que torçam o sentido, desprezarei os seus ataques. As verdades matemáticas não devem ser julgadas senão por matemáticos. Então, ele está fazendo uma crítica aqui, né, aos ataques que ele já estava prevendo que iria sofrer da Igreja Católica, né, que dizia até então e acreditava na teoria geocêntrica, né, de que a Terra era o centro e os planetas em volta. Então, ele está falando que esse conhecimento, né, ele só vai ser discutido por aqueles que entendem, né? Então, eu leigo sobre o assunto, né, não vou ter bases, né, de nenhum estudo, de nenhum conhecimento para discutir assuntos científicos. Então, é como eu, sendo historiador, querer discutir os métodos para se chegar ali a uma vacina, os procedimentos, né, ou um procedimento cirúrgico. Não é da minha competência, né? Eu não vou saber nada do que o médico está fazendo. Então, é isso que ele está falando aqui, tá? De que essas questões matemáticas devem ser discutidas, julgadas pelos matemáticos. Então, se for um matemático a debater sobre esse assunto, ele escuta. Agora, se for uma pessoa, né, baseada no que está na Bíblia, ele não vai escutar. Então, ainda vem aqui o Leonardo da Vinci, né? Esse texto aqui é do Copérnico. Aí vem, aqueles que se entregam à prática sem ciência são como o navegador que embarca em um navio sem leme nem bússola. Sempre a prática deve fundamentar-se em boa teoria. Antes de fazer de um caso uma regra geral, experimente-o 2 ou 3 vezes e verifique se as experiências produzem os mesmos efeitos. Nenhuma investigação humana se pode considerar verdadeira ciência se não passa por demonstrações matemáticas, né? Então, aqui o Leonardo da Vinci ele está questionando, né, o fato de colocar em prática, né, sem antes ter experimentado, né? Então, primeiro você tem que fazer todo um teste, toda uma teoria. Mais uma vez, usando o exemplo aí, né, da vacina anteriormente, você produz uma vacina ali e você não sai ela distribuindo ela para todo mundo antes de fazer, né, sérios testes, né? Por isso que a produção de uma vacina demora aí anos, até que os testes, né, tenham resultados aí bem satisfatórios, tá? Então, precisa estar todo essa associação aí de conhecimentos e de procedimentos. Então, o aspecto a ser ressaltado em ambos os textos para exemplificar o racionalismo moderno é a fé como guia das descobertas.
Não, né? Tanto Da Vinci quanto Copérnico, né, está utilizando aqui, né, do conhecimento científico, né, como o guia, né, das descobertas, né, os procedimentos. O senso crítico para se chegar a Deus também não, né? Aqui em nenhum momento eles buscam esse saber teológico, né? Para se chegar a Deus. A limitação da ciência pelos princípios bíblicos, tá? Eles até questionam, né, dessa limitação aqui da ciência, né, como Copérnico diz, né, pelos princípios bíblicos aqui, tá? Mas não é isso que os textos querem exemplificar, né, com essa ideia de racionalismo, né? O que eles querem? Está aqui na letra D, ó, a importância da experiência e da observação, tá? Se são procedimentos, né, científicos, que faz parte de uma metodologia científica. Tá? Principalmente aqui no texto de Leonardo da Vinci fica bem claro essa questão aqui de você, né, estar fazendo experiências e observando se os testes, né, eles dão o mesmo resultado até que ele seja aplicado. Então, né, parte aí, né, do racionalismo moderno, né, de fazer o uso da razão para produzir ciência, vem aí, né, da observação e da experiência. Então, nós temos a resposta aqui, a letra D. E o princípio da autoridade da tradição. Também não, eles, né, estavam querendo romper com aquele pensamento, né, medieval, né, a forma com que a igreja transmitia o conhecimento, né, a ciência associada à fé, né, que a igreja transmitia. A próxima questão é a número 16. Então, nós temos a questão do Enem de 2016, traz o seguinte texto. Nunca nos tornaremos matemáticos, por exemplo, embora nossa memória possua todas as demonstrações feitas por outros, se nosso espírito não for capaz de resolver toda espécie de problemas. Tá? Então, está falando aqui que nós temos que ser capazes, né, de resolver esses problemas. Embora que para o Descartes, né, o conhecimento matemático seja algo inato ao homem, tá? Mas a gente precisa ser capaz de desenvolver esse pensamento, né? Essas técnicas aí. Não nos tornaríamos filósofos por ter lido todos os raciocínios de Platão e Aristóteles, sem poder formular um juízo sólido sobre o que nos é proposto. Então, está falando que não adianta nada a gente ler, né, textos desses autores, né, desses filósofos, se a gente, né, não pega aquilo e interpreta, né, esses textos, o que eles querem dizer com determinadas palavras. Tá? Se a gente simplesmente lê, né, e absorve aquilo ali sem interpretar, sem colocar um juízo, né, no que foi proposto por esses autores, a gente simplesmente está lendo uma história, né, da vida deles, do que eles fizeram com o método deles, mas, né, sem tirar nenhum proveito daquilo. Então, assim, de fato, pareceríamos ter aprendido não ciências, mas história. Né? Então, você pega um livro de matemática e se você, né, não tenta resolver aquelas fórmulas que estão ali no livro, né, a forma com que está ensinando os procedimentos ali, se você simplesmente lê o que pede, né, você não está aprendendo matemática, você está lendo uma história, um texto instrutivo. Então, em sua busca pelo saber verdadeiro, o autor considera o conhecimento de modo crítico como resultado da investigação de natureza empírica? Não. Né? A gente viu na aula de Descartes que ele não parte aí, né, dessa investigação empírica, né, advinda aí principalmente dos sentidos, das experiências. Tá? Ele parte mais do conhecimento advindo, né, da razão. B. Retomada da tradição intelectual também, né, ele não fala, ele quer, na verdade, romper com essa tradição intelectual, ele vem de uma formação, né, dessa tradição intelectual e quer criar algo novo, né, algo que o sujeito, por si próprio, transforme. Imposição de valores ortodoxos? Também não, né?
E letra D, que também é a nossa resposta aqui, ó, autonomia do sujeito pensante. Então, o que Descartes quer é que o sujeito, né, seja autônomo, né, ele pense por conta própria, pegue, né, todo esse conhecimento, né, que é chegado até ele, né, e transforme esse conhecimento, né, pense por conta própria. Então, nós temos ideias inatas, mas nós precisamos utilizá-las, né? Nós precisamos pensar, tá? Como ele fala aqui dos conhecimentos matemáticos, tá? Liberdade do agente moral, né? Ele não está falando, né, nessa questão aí de se o sujeito é livre ou não para pensar, né? Ele está questionando a forma. Então, a resposta correta é a letra D. A próxima questão é a 21. Questão aí do Enem de 2015, tá? Após ter examinado cuidadosamente todas as coisas, cumpre, enfim, concluir e ter por constante que esta proposição, eu sou, eu existo, é necessariamente verdadeira, todas as vezes que a enuncio ou que a concebo em meu espírito. Então, ele está falando que toda vez que ele fala, né, penso, logo existo, né, eu sou, eu existo, ele, né, comprova que é uma afirmação verdadeira, né? Porque quando ele faz essa afirmação, ele está pensando, tá? E concebe aí que o espírito dele é verdadeiro, né? Sua existência é verdadeira. Então, a proposição eu sou, eu existo corresponde a um dos momentos mais importantes na ruptura da filosofia do século XVII, com os padrões da reflexão medieval. Então, o que o Descartes queria, né? Principalmente demonstrando aí com essa proposição, né? Eu sou, eu existo, tá? Ele queria chegar, né, a um conhecimento verdadeiro, absoluto, tá? Um princípio absoluto ali, né, de conhecimento, que está aqui nas nossas respostas. Então, letra A, estabelecer o ceticismo como opção legítima? Não, né? Ele queria estabelecer uma verdade, tá? Chegar a uma verdade com essa proposição. E isso ia contra exatamente o ceticismo que era muito propagado ali na época, né? Que não acreditava ser possível chegar a verdades. Utilizar silogismos linguísticos como prova ontológica. Os silogismos aqui é uma lógica dedutiva, né? Então, por meio de palavras ali para tentar, né, conhecer o seu se autoconhecer, né, a origem do próprio ser. Então, será que ele queria com essa frase que eu sou, eu existo, né, como se fosse uma proposição lógica? Não, não é. Tá? Se a gente não estudou a matéria, pode até parecer que sim, tá? Mas estudando a gente sabe que essa frase corresponde ao seu método. Inaugurar a posição teórica conhecida como empirismo, né? Mais uma vez aqui o empirismo, não é ele, né? Ele inaugura aí, né, o racionalismo. O empirismo, né, quem vai ser os maiores representantes vai ser o John Locke e o David Hume. E a letra D, estabelecer um princípio indubitável para o conhecimento? Sim, né? Indubitável, ou seja, absoluto. Então, ele tenta estabelecer esse princípio absoluto para o conhecimento, para chegar à verdade. Então, sempre que ele fala essa frase, eu sou, eu existo, né? Penso, logo existo, ele está fazendo uma afirmação verdadeira. Tá? Questionar a relação entre filosofia e o tema da existência de Deus? Não, em nenhum momento ele faz, né, essa crítica aqui. A resposta correta, letra, né, D. Aqui nós estamos na questão 21, vamos para a questão 24. A filosofia encontra-se escrita neste grande livro que continuamente se abre perante os nossos olhos, isto é, o universo. Então, aqui a gente já vê que está fazendo, né, uma metáfora aqui, né? Está falando que o livro é o universo, que não se pode compreender antes de entender a língua e os caracteres com os quais está escrito. Ou seja, né, o que compõe o nosso mundo físico, o universo. Tá? A gente só consegue compreender
a totalidade aí do nosso universo, né, os seus aspectos, a partir do momento que a gente compreende essas ciências, né, que nos envolvem, a geografia, a física, né, a biologia. Ele está escrito em língua matemática. Os caracteres são triângulos, circunferências e outras figuras geométricas, sem cujos meios é impossível entender humanamente as palavras. Então, sem as ferramentas necessárias, sem o estudo matemático, o estudo aí da filosofia, o ser humano não vai conseguir compreender esse grande livro, que é o universo. Sem eles, vagamos perdidos dentro de um obscuro labirinto. Quem escreveu isso foi o Galileu, Galilei. No contexto da Revolução Científica do século XVII, assumir a posição de Galileu significava defender a continuidade do vínculo entre ciência e fé dominante na Idade Média? Não. Ele diz que a gente precisa conhecer essas ciências, tá? As ciências matemáticas, sem as quais a gente não conseguiria compreender o universo, o entendimento aí maior do universo. Então, teria que ter uma separação e não essa explicação conjunta, que era muito difundida aí pela escolástica. Necessidade de o estudo linguístico ser acompanhado do exame matemático? Não, porque a questão linguística aqui ele está fazendo uma referência metafórica, Ele não está falando realmente, da letra, das escritas, tá? Ele está utilizando aqui todo o composto do universo como as palavras. Então, não há necessidade aqui de um estudo linguístico. Letra C. Oposição da nova física quantitativa aos pressupostos da filosofia escolástica? Sim, aqui nós temos uma questão certa, Ele opõe essa nova física, quantitativa aí, aos pressupostos da filosofia escolástica. É um rompimento, da forma de pensar. Vem até aqui, no contexto da Revolução Científica. A Revolução traz uma mudança. Então, até então, na Idade Média, nós tínhamos esse conhecimento perpassado aí pela filosofia escolástica. E aqui vem trazendo uma nova forma de conhecimento. Então, a resposta correta é a letra C. Tá? A letra D. A importância da independência da investigação científica pretendida pela Igreja? Não, a Igreja não pretendia nessa investigação científica aqui, muito menos independente. Tá? A ciência era trabalhada pela Igreja como forma de explicar ali a sua fé. Inadequação da matemática para elaborar uma explicação racional da natureza? Não, a matemática é adequada para explicar essas questões aí racionais e não inadequada. Então, a resposta correta é a letra C. E para a gente finalizar aí, questão 25, Enem de 2014, é o caráter racional do que se procura que exige a radicalização do próprio processo de busca. Se todo o espaço for ocupado pela dúvida, qualquer certeza que aparecer a partir daí terá sido de alguma forma gerada pela própria dúvida, e não será seguramente nenhuma daquelas que foram anteriormente varridas por essa dúvida. Então, aqui está falando do princípio do conhecimento proposto lá por Descartes, que é a radicalização da dúvida, que ele tem que colocar tudo em dúvida, tudo tem que ser colocado em dúvida, o método ali da dúvida hiperbólica. Então, lá, apesar de questionar os conceitos da tradição, a dúvida radical da filosofia cartesiana tem caráter positivo por contribuir para. Qual que é o caráter positivo de se colocar tudo em dúvida, até mesmo a sua própria existência, que Descartes se colocou? O caráter positivo disso é que, quando você se coloca em dúvida e parte ali daquele método cartesiano, da filosofia cartesiana, você chega a verdades absolutas, a verdades plenas ali. Então,
é cansativo, é exaustivo, é radical, né, você colocar tudo em dúvida, mas, né, você tem a garantia de, após o processo, né, ter chegado aí a verdades absolutas. Então, vemos aqui, ó, a dissolução do saber científico, não, né? Na verdade, sempre que tem método, né, aplicado ali, você, né, tem um caráter científico por trás, né? E Descartes nunca propôs, né, a dissolução desse saber científico. Recuperação dos antigos juízos, não, ele queria, né, até mesmo propor algo novo, né, gerando essas dúvidas. Ele colocava em dúvida, na verdade, todo o saber que era produzido ali até então, né, que tinha sido produzido até então. Exaltação do pensamento clássico, também não. Né? Por mais que ele, né, se inspire em alguns autores clássicos, né, ele traz algo novo. Essa é uma das características, né, do Renascimento. Não é copiar os antigos, né? Quando a gente fala de renascimento cultural, né, eles eram influenciados ali pela cultura greco-romana. Sim, eles pegavam muito daquele conhecimento e transformavam ele, tá? Não era cópia. E a letra D aqui, ó, surgimento do conhecimento inabalável, né? Então, após você colocar, né, tudo em dúvida, né, a partir daquele método ali, você consegue ter esse conhecimento inabalável. E qual que é a primeira verdade inabalável que Descartes descobre? Penso, logo existo. Né? Que sempre que ele está pensando, ele tem a certeza da sua existência. E fortalecimento dos preceitos religiosos? Também não, né? Não tem nada a ver com o que Descartes propunha. Resposta correta, então, letra D. Tá? Encerramos aqui a nossa correção. Espero que tenha ajudado aí de alguma forma, que vocês também tenham acertado aí após, né, ter visto, assistido às aulas aí. E no mais, desejo a vocês aí bons estudos, um grande abraço e até o